Passamos a transmitir ao vivo do plenário da Assembleia a reunião especial em homenagem aos 60 anos da UniBH. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, convidamos a todos para de pé receber neste plenário o excelentíssimo senhor deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem, que conduzirá até a mesa de honra o senhor Rafael Sicarini Nunes. Também os senhores sócio fundador e presidente do Conselho da Ânima Educação, Daniel Facchini Castanho. Senhor sócio fundador e CEO da Ânima Educação, Marcelo Batistella Bueno. Senhor sócio fundador da Ânima Educação, Maurício Escobar. Senhor fundador da Fundac, Francisco José Fogaça. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional. Registramos e agradecemos as seguintes presenças. Excelentíssimo senhor ex-deputado estadual, ex-aluno do UniBH, João Leite. Presidente da Milton Campos e procurador jurídico da Ânima Educação, João Batista Pacheco Antunes de Carvalho. Agradecemos também aos demais convidados que acompanham esta solenidade presencialmente, pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Senhoras e senhores, assistiremos agora a um vídeo sobre o UniBH. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Campus Buritis. Meu nome é Pedro Coutinho, diretor do campus, e hoje iremos apresentar o UniBH para vocês.
O UniBH está completando em 2024 60 anos de existência dedicada à transformação da vida das pessoas através da educação. Lucas, nosso gerente, irá fazer as honras da casa para vocês. Claro, Pedro. Não é muito difícil dizer que esse é um dos campos mais charmosos do Brasil, né? E além dessa arquitetura única, é um espaço pensado para os bons encontros, para as novas ideias e, claro, conhecimento. A gente oferece aos nossos alunos um ambiente de aprendizagem incrível, onde eles podem desenvolver as suas habilidades e competências. Por aqui temos mais de 80 salas de aula, 50 laboratórios, uma ampla biblioteca e outros espaços únicos. Vamos conhecer? Temos atendimento nas áreas de medicina, odontologia, psicologia, fisioterapia, nutrição e naturologia. Aqui, na Clínica Integrada da Saúde, os nossos alunos podem colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Só no ano de 2023 foram mais de 13 mil atendimentos aqui na clínica. E agora a gente vai conhecer outro local aqui no campus que os estudantes amam, especialmente os de medicina. Vem ver. O Centro de Simulação Médica é um laboratório super equipado que permite que nossos alunos possam praticar procedimentos em um ambiente seguro e controlado. Os nossos laboratórios são equipados com tecnologia de última geração, que permite aos nossos alunos vivenciar situações reais. A simulação é uma forma de aprendizagem ativa que estimula os alunos a pensar criticamente e tomar decisões. Ela é responsável pela formação de médicos seguros e competentes. E não é só sobre cuidar de pessoas que aprendemos aqui no UniBH. Nós valorizamos o meio ambiente e os animais são muito importantes para a gente. O Hospital Veterinário do UniBH é uma referência de atendimento de animais de pequeno e grande porte. E é um privilégio ter um espaço como esse aqui no campus. Aqui, nós prestamos serviço de diagnóstico, clínica médica, cirurgia e internação. Somente em 2023, foram mais de 2 mil atendimentos ao grande público. A nossa estrutura de sala de aula também é incrível. Venha ver. E aí, professores, está acontecendo uma aula de direito aqui? Mais do que uma aula, professora, estamos construindo conhecimento. Aqui, os nossos alunos têm voz. No Design Lab, a gente transforma ideias em realidade. Aqui materializamos as avaliações A3 e os projetos de extensão. O Design Lab é o laboratório das nossas ideias, da inovação e da tecnologia. Aqui colocamos a mão na massa. E por falar em colocar a mão na massa, aqui na Cacau, os alunos de comunicação, fotografia e música se divertem. Aqui a gente reúne a galera, aprende na prática e solta a criatividade. É o trampolim para lançar nossos projetos para o mundo. Tia Mari. A sala dos professores é o nosso refúgio. A gente projetou isso aqui juntos e é um espaço para a gente comemorar aniversário, planejar nossas aulas, fazer os nossos projetos e, é claro, não pode faltar o cafezinho. UniBH, muito mais que uma instituição, uma comunidade unida, apaixonada por conhecimento e comprometida com o futuro. Com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Aqui, Rodrigues é um cruzeirense veterano nessa casa já há muitos anos. E eu não poderia deixar de chamar o deputado João Leite também, como atleticano, para sentar aqui na mesa também, que é ex-aluno dessa casa e tem que prestigiar também o Atlético. Como bom americano que eu sou, não posso deixar os dois fora. Vem para cá, João.
Quero primeiro desejar boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Agradecer ao nosso colega deputado Alencar da Silveira Júnior, que é o nosso decano. Viu, professor Fogaça? Está aqui há 8 mandatos consecutivos de deputado, e eu não poderia deixar que o nosso dileto e fraterno amigo, meu irmão, o deputado João Leite, não ganhasse esse lugar de destaque na mesa. Até que a gente faz, tanto eu como o Alencar, com muito carinho, viu, João, muito respeito e, acima de tudo, por tudo que você contribuiu a essa casa. Sinto muito a sua falta na Comissão de Segurança Pública aqui. Sinto sua falta todos os dias, mas espero que Deus esteja te abençoando, no seu novo desafio. A gente até gostaria, viu, Alencar, de também quebrar o protocolo, mas a gente vai evitar quebrar o protocolo exatamente para não poder cometer alguns erros aqui na data de hoje. Mas eu queria dizer da minha alegria de poder ser o autor do requerimento que deu origem a essa homenagem pelos 60 anos do UniBH. É com muita alegria. E eu, diferentemente dos meus colegas, ex-alunos, o deputado João Leite, aluno de História, o deputado também Alencar, aluno de jornalismo, e outros deputados aqui desta casa, o deputado Mário Henrique Caixa, João Vitor Xavier, Laviola. Bom, acho que consegui lembrar de todos, O deputado João Leite também teve aqui o outro, que anos mais tarde faleceu, o deputado João Leite, fez História, com o senhor. Eu queria poder ficar mais à vontade de falar, mas eu redigi aqui algumas singelas palavras para dizer o quanto é importante a homenagem. Rever, inclusive, o professor Fogaça, que foi meu professor no curso de Comunicação Social, no período de 2001 a 2004, lá no campus Diamantina. E eu tive a felicidade de não ser só aluno do UniBH, da área de comunicação, mas ser aluno do curso de Direito da UNA. E é com essa alegria que a gente teve a felicidade de ser autor desse requerimento. Excelentíssimo senhor, segundo secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Alencar da Silveira Júnior, neste ato representa o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, excelentíssimo senhor reitor do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, Rafael Sicarini Nunes, com alegria que nós o recebemos, excelentíssimo colega parlamentar municipal, vereador Braulio Lara, que neste ato representa o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, seja muito bem-vindo. Excelentíssimo senhor sócio fundador e representante do Conselho da Ânima Educação, Daniel Facchini Castanho, seja muito bem-vindo à Assembleia. Senhor sócio fundador e CEO da Ânima Educação, Marcelo Batistella Bueno, também a quem nós agradecemos a luz presença. Senhor sócio fundador da Ânima Educação, Maurício Escobar. Senhor fundador da Fundac, senhor Francisco José Fogaça, meu ex-professor. Excelentíssimo senhor, ex-deputado, aqui já nominado, e ex-aluno do UniBH, curso de História, meu dileto amigo, deputado João Leite. Senhores, senhoras, professores, alunos, servidores que labutam diariamente no UniBH, sejam muito bem-vindos. Tenho a grata satisfação de fazer parte desses 60 anos de história do UniBH. Foi lá que, no ano de 2001, dei início ao meu primeiro curso superior e me formei em Comunicação Social. Muito mais que uma habilitação profissional, a experiência vivida no UniBH representou parte importante da minha vida. Em um tempo não muito distante daquele, pensar em fazer um curso superior seria algo completamente fora de meu alcance. Acredito que muitos aqui não conheçam minha história, mas venho de uma família muito humilde. Comecei a trabalhar
Aos 13 anos, como vendedor ambulante de jornal. Aos 15 anos, fui auxiliar de produção da Ranel Bijuterias. Aos 16, fui vigilante mirim do Centro Salesiano do Menor, o CESAM. E aos 18 anos, office boy e auxiliar de tesouraria na CISA Veículos. Ingressei na Polícia Militar aos 20 anos, como soldado do Batalhão de Trânsito. Carreira que, após liderar o movimento de 1997, na luta pelos direitos da classe, acabou me conduzindo a esta Assembleia Legislativa. Mesmo antes, já me interessava pela política, por acreditar que era a única forma de lutar contra as injustiças e por melhores condições de trabalho para os servidores da segurança pública e também para os mineiros, sem ser perseguido e tolhido por superiores. Tanto que, em 1996, fui candidato a vereador em Belo Horizonte, ficando como primeiro suplente. Já naquela época, apesar do anonimato, fui o policial mais votado do Estado. Em 1997, já na condição de segundo sargento, fui expulso da Polícia Militar por liderar o movimento reivindicatório por melhores salários e condições de trabalho. Em 1998, desempregado e com 2 filhos pequenos, aceitei o desafio de candidatar-me a deputado estadual, sendo eleito o segundo deputado mais votado do Estado. O primeiro mais votado está àquela ponta da mesa, à época, meu colega deputado João Leite. De lá para cá, já são 25 anos consecutivos de atuação parlamentar. Faço esse resgate para que possam entender o quanto representou para mim ingressar em uma faculdade. No caso, no UniBH, era um passo que por muitos anos parecia não fazer parte da minha realidade e das minhas possibilidades. Voltar a uma sala de aula aos 36 anos de idade, além de ser a realização de um sonho, foi um grande desafio. Em meio às obrigações de trabalho e às responsabilidades de chefe de família, foi preciso muita disciplina, esforço e determinação para seguir adiante. Faltava-me tempo, mas nunca vontade de aprender. O apoio dos professores, e aqui eu destaco o dileto professor Fogaça, e o trabalho com os colegas foi fundamental para que eu seguisse em frente e conseguisse concluir o curso. Foi no UniBH que tive a certeza de que nunca é tarde para recomeçar e que quando acreditamos na nossa capacidade, tudo se torna possível. De lá para cá, me tornei bacharel em Direito pela Faculdade UNA, que hoje também pertence ao Grupo Ânimo, pós-graduado em Criminalidade e Segurança Pública pela UFMG e em Gestão e Administração Pública pela Fundação João Pinheiro. É com muita honra que hoje presto essa homenagem e tenho muito orgulho de fazer parte desses 60 anos de história do UniBH, que se tornou o melhor centro universitário privado de Belo Horizonte, assim classificado por 3 anos consecutivos pelo Ministério da Educação. Lembro-me dos primórdios da instituição, ainda como FAF-BH, em um pequeno prédio da Avenida Antônio Carlos. E depois, já com a expansão de cursos e a instalação do campus Diamantina, ambos no bairro Lagoinha, mostrando que tinham um grande futuro pela frente. Sem perder de vista valores sociais, culturais e comunitários, consagrou-se como uma das mais tradicionais instituições de ensino da nossa capital. Acompanhar esse crescimento como morador de Belo Horizonte, deputado estadual e principalmente como ex-aluno, é sem dúvida motivo de muito orgulho para mim. A imponência do campo Buritis coroa de êxito essa história, que tenho certeza será longa e de muito sucesso, e que já faz parte da história da nossa cidade e do nosso povo. Afinal, o UniBH segue sempre fiel ao compromisso de ser parte ativa e contributiva, consciente do seu papel comunitário na sociedade. O constante investimento em melhorias no ensino e infraestrutura reflete a preocupação e a crença de que a educação é a principal ferramenta de transformação social. Todos nós que refletimos sobre a importância de uma universidade, sabemos o quanto uma instituição de ensino pode promover o crescimento de uma cidade, transformando a vida de pessoas, além do conhecimento dos bancos acadêmicos. Vislumbramos a expansão dos centros comerciais, de melhorias na saúde, infraestrutura, transporte, comunicação, segurança, cultura, arte, enfim, tornam-se pilares imprescindíveis para a verdadeira transformação social. Ao homenageá-los
No dia de hoje, parabenizo e reconheço a grandeza dessa instituição, destacando o papel de cada gestor, professor, funcionário, colaborador e aluno que por lá passou, ou seja, cada um que deixou de alguma forma sua marca e sua contribuição, que emprestou suas mãos na construção e escrita dessa história de sucesso. E claro, não poderia também deixar de agradecer pelos ensinamentos que recebi nos 4 anos que lá estive. Aliás, 9, né? Vocês também fazem parte da minha história. Afinal, política e educação devem caminhar lado a lado, conectadas, de forma a buscar sempre o bem social. Recebam em nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais o reconhecimento e os cumprimentos de todo o povo mineiro pelos 60 anos de história. Que venha o centenário. Afinal de contas, uma instituição como o UniBH continuará expandindo e se fortalecendo, permitindo que mais alunos cresçam com a instituição, o que certamente refletirá no conjunto de toda a sociedade e também de nossa cidade. Quero, de forma carinhosa, agradecer a todos a presença, agradecer ao colega deputado Alencar também, que se dispôs a vir presidir a sessão, e, obviamente, né, também agradecer a presença do meu colega, meu irmão, o deputado João Leite, que também se dispôs, já não está mais aqui conosco, exercendo mandatos, mas o carinho pelo UniBH, como ex-aluno de História, o carinho pelos professores, pela direção da faculdade, o trouxe de volta para que ele pudesse participar conosco. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Nós agradecemos a presença do senhor Carlos Henrique Martins Teixeira, presidente do Minas Tênis Clube, e também do senhor Wagner Veloso, vice-presidente do Minas Tênis. Senhoras e senhores, o segundo secretário da Assembleia Legislativa, deputado Alencar da Silveira Júnior, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, e o deputado Sargento Rodrigues farão agora a entrega de uma placa alusiva a essa homenagem a Rafael Sicarini Nunes. Por gentileza, se posicionem no local indicado pelo cerimonial. Todos, por gentileza, podem participar desse momento muito importante, os 60 anos UniBH. Por gentileza, queiram descer. A placa contém os seguintes dizeres. Em 1964, com a fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo Horizonte, FAF-BH, era lançada a semente de um projeto que, algumas décadas depois, se transformaria numa das instituições de ensino superior mais respeitadas de nosso Estado, o Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Hoje, com uma infraestrutura de primeiro mundo e dezenas de cursos de graduação, pós-graduação, MBA, o UniBH continua em franca expansão, permanecendo firme em seu compromisso de levar a educação privada de altíssima qualidade a mineiros e mineiras de todas as classes sociais. Por sua inestimável contribuição para o desenvolvimento humano, intelectual e profissional do nosso povo, no aniversário de 60 anos de sua fundação, o UniBH recebe merecida homenagem desta Casa Legislativa. Belo Horizonte, 3 de junho de 2024, deputado Tadeu Martins Leite, presidente.
Senhoras e senhores, ouviremos agora o reitor do UniBH, Rafael Sicarini Nunes. Boa noite a todos, todas. Excelentíssimo senhor, segundo secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Alencar da Silveira Júnior, nosso egresso também, muito obrigado pela deferência de ter vindo presidir a sessão. Excelentíssimo senhor, deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Sargento Rodrigues, obrigado pelas palavras, obrigado por essa noite muito especial, obrigado por proporcionar isso para a nossa instituição e, como ex-aluno duplo, né, das nossas instituições, a gente tem aqui uma honra muito grande de ter esse momento que é altamente simbólico. Vou falar um pouco disso. Muito obrigado, deputado. Excelentíssimo senhor vereador Braulio Lara, obrigado, vereador Braulio, representando nosso professor também da casa e vereador representando a Câmara dos Vereadores. Senhor sócio fundador e presidente do Conselho de Educação, Daniel Fatini Castanho, muito obrigado, Daniel. Vou citar os três de uma vez, são os três fundadores da Ânima, Daniel Fatini Castanho, Marcelo Batista Bueno e Maurício Escobar. Queria agradecer vocês três, de coração, porque hoje mais cedo falávamos com o Maurício sobre a palavra confiança. E eu vou voltar a falar disso quando a gente falar um pouquinho do UniBH e de educação e da história dessa instituição. Mas se não fosse a confiança de vocês, por óbvio, eu não estaria aqui. E eu sou capaz de lembrar detalhes com cada um de vocês dos momentos que nos trazem até aqui, porque eu estou vendo um tanto de gente especial aqui, estou vendo um monte de gente com camisa do UniBH, estou vendo um monte de gente, muito professor, muito coordenador de curso, e é sobre isso, né? Isso aqui é sobre educação, sobre os educadores, né? E a Casa do Povo, que é a Casa do Legislativo, abraçando a comunidade acadêmica. Isso aqui é lindo, e agradeço demais a confiança por ter proporcionado isso. Fundador da Fundac, professor Fogaça, sem a Fundac, sem o senhor, sem a sua visão, representando aqui a todos os membros da Fundac, muitíssimo bem representada. A gente também, evidentemente, não estaria aqui, mas aí também, como educador Fogaça, que foi professor de tanta gente aqui, inclusive meu, professor Fogaça, porque, ainda que não formalmente em sala de aula, o senhor ensinou a tantas pessoas que estão aqui, foi professor de algumas das pessoas dessa mesa, e até hoje eu aprendo com o senhor, né? E todos nós aprendemos com o senhor. Para quem não sabe, além de ser presidente, hoje não é presidente, mas fundador da Fundac, e a UniBH, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, ele foi fundado por professores, né? Para atender uma demanda de também professores, para formar professores. Então, o professor é a essência dessa instituição. E o professor Fogaça faz hoje doutorado em teologia. Mas ele não só faz doutorado em teologia, como ele estuda Kierkegaard, que é um filósofo que até hoje eu batalho para entender, professor Fogaça. Daniel Castanho, entusiasta da filosofia, professor Ricardo Cansado, entusiasta da filosofia, professor João Batista. Não vai. É Kierkegaard, que é um dos mais difíceis filósofos que a gente tem, que fala sobre o salto de fé. Não é isso, professor Fogaça? Aprendi direitinho. E a educação, a vocação, o educador, é um salto de fé. É alguma coisa que a gente precisa, deve fazer, pressupõe uma confiança, pressupõe um senso de dever, é o correto. A gente não sabe de que maneira, mas a gente sabe que é a partir dela que as coisas se transformam e que tudo se transforma, e que qualquer sociedade, qualquer nação, qualquer povo se transforma. Esse foi o seu salto de fé, junto com a Fundac, ao criar essa instituição 60 anos atrás. Uma salva de palmas, professor Fogaça, fez para a Fundac. E o deputado João Leite, nosso ex-aluno, formou-se também em História. Eu sou graduado em História. Me perguntaram se eu fiz História. Eu falei, não, sou graduado em História.
professor Fogaça, as pessoas, fazer história é um dever, é um to be continued, é um work in progress. Gente, a gente fica trabalhando demais com companhia e fala muito inglês, né? Mas é um gerúndio, a gente vai trabalhando, fazendo. Mas eu cursei com muita honra história, e aí eu vou me ater aqui, mas eu não consigo não dizer uma coisa, que é assim, o primeiro emprego que eu tive, quando a gente faz história, ou cursa história, meus pais, a quem eu homenageei aqui, não sei se minha mãe chegou, eu fico preocupado se minha mãe chegou. Se ela não chegou, se alguém ligou para ela, está tudo bem, porque minha mãe não vir aqui é alguma coisa raríssima para quem conhece Dona Lúcia Scarini, a quem eu homenageei aqui, meu pai, Edson Tadeu Scarini, Edson Tadeu Nunes. Meu pai briga, você fala, Sicarini, chama toda a atenção, o Sicarini é da sua mãe, o Nunes ficou ofuscado. Eu chamo meu pai de Sicarini aqui, vou ter problemas em casa, mas minha mãe é minha educadora, é dela que eu trago essa pulsão da educação na essência e no coração, e meu pai, Sargento Rodrigues, um militar de carreira, que por isso tantos símbolos aqui, que deixou, depois, eu acho que quando ele era capitão, enfim, aí vai me faltar o detalhe, para empreender. Meu pai é um militar que resolveu empreender. Quando eu tinha 6 meses, falou, Lúcia, eu tenho uma oportunidade, formou na PUC, primeiro da família, fazer um curso superior, engenharia, foi lá para a CESITA, depois deixou a CESITA para empreender, teve esse capítulo. Minha mãe me cuidou de mim sozinha, claro que com todo o carinho do meu pai, sempre possível, mas meu pai foi tentar ganhar a vida, depois saiu da CESITA, tentou empreender, teve 16.326 comércios diferentes. Eu acho que meu pai, em síntese, Paula Raca, a gente estava falando disso outro dia, membro do Conselho de Administração da ANA, muito obrigado pela presença. Tinha coração bom demais para empreender. E me ensinou, Marcelo Bueno, coisa que você me ensina muito, vocês todos, não, mas que você me ensina muito, que às vezes a gente pode não dar certo, mas a gente faz o certo. E meu pai pode não ter dado certo nos empreendimentos dele, ou não, alguns deles, vários deles deram também. Estou aqui, estou formado, estou aqui em cima falando para vocês. Me deram a educação que eu tenho. Mas ele preferiu, muitas vezes, seguir o caminho certo e, eventualmente, não dar certo. Mas ele me ensinou esses valores, né? Na polícia, ao correr atrás da sua carreira, ao fazer o curso superior vindo da família humilde, e ao tentar sempre ir atrás do sonho. Meu pai e minha mãe, que quando eu falei que ia fazer história, não ficaram preocupados. Mas esse menino vai viver do quê? Não é assim, né, professor João Lê? Não é exatamente o curso mais promissor do mundo em futuro, mas não era a preocupação dos meus pais. A preocupação dos meus pais é se fazia sentido para mim. E a gente está falando aqui de educação, na Ânima, né, Daniel, Marcelo, como uma coisa que tem que fazer sentido para o sujeito para a pessoa, para aquela individualidade, e o resto acontece. Por que eu estou falando isso aqui, gente? E eu vou passar ali para a gente não demorar muito. Presidente Carlos, presidente do Minas. Eu queria falar o nome de todo mundo aqui, viu, gente? Eu estou muito emocionado com a presença. Maria Eugênia, nossa coordenadora de curso. Praticamente todos vocês eu sei de nome, seja por trajetória, seja por conhecer da comunidade, Belo Horizonte, Minas Gerais, professor João. Obrigado, colega coordenador de curso. Coordenador de curso a gente não deixa de ser, não, né, professor João? Isso fica dentro da gente. Assim como professor, né? Professor João Batista, presidente da Milton Campos, que esteve aqui recentemente recebendo uma homenagem também. E aqui, junto, né, estamos juntos, meu magnífico, meu presidente da Milton Campos, muito orgulho de termos a Milton Campos conosco também. Vamos fazer a pós-graduação lá, Sargento Rodrigues, né? Sargento Rodrigues falou que queria fazer a pós-graduação, né, Daniel? E o meu primeiro emprego foi aqui, estagiário, pesquisando nos anais dessa Assembleia, pesquisando Nelson de Sena, Milton Campos, e me deu o ato falho do terceiro político, eram 3 políticos mineiros, num projeto da Fundação João Pinheiro, que eu fui estagiário, e era para fazer um livro sobre esses políticos, da história política mineira. Nelson de Sena, do Cerro, Milton Campos, e depois eu vou lembrar o próximo, mas o que eu não esqueço é que eu copiei à mão discursos e discursos e discursos proferidos aqui nessa Casa Legislativa,
Depois eu acabei não recebendo o livro, coisa de estagiário, né? Sou doido, pessoal da Fundação João Pinheiro, quem tiver esse livro. Meu sonho é ter acesso a esse livro, mas isso faz parte. Nunca esqueci do meu trabalho braçal de ler, buscando menções. Eu lia todos os pronunciamentos, buscando menções a esses três para passar para os professores, professor Kleber. Muito orgulho de ter feito esse projeto. Como é que é o destino, né, professor João Batista? Estava lá o Milton Campos, pesquisando o Milton Campos, que é o meu primeiro emprego nesta Assembleia. E agora a gente está aqui, né, como o privilégio de estar reitor dessa instituição. Queria cumprimentar todos que passaram, Ricardo Cansado, estávamos falando aqui sobre os reitores que passaram pelo UniBH, professor Padre Magelo, o professor Ricardo Cansado chegou a ser reitor. Tem vários, a professora Sueli Baliza estaria aqui, não sei se está, professor Fogaça, você transmita a ela, não é, nosso cumprimento, todos os reitores que passaram pelo UniBH. Hoje estou nessa posição, mas eu queria dizer que eu estou aqui representando toda essa comunidade. E vamos lá. É com imensa alegria e gratidão que me dirijo a essa Assembleia Legislativa em um momento tão significativo para a nossa instituição de ensino. Hoje celebramos 60 anos do UniBH em uma trajetória marcada pelo compromisso com a excelência, a inovação e a dedicação ao desenvolvimento educacional da nossa comunidade. Fundada há 6 décadas por um grupo de professores dedicados, que eu mencionava, né? Foi fundada por professores. A nossa instituição nasceu de um sonho, oferecer educação de qualidade para que pudesse transformar vidas e contribuir para o progresso da nossa cidade e do nosso Estado. Ao longo dos anos, vimos esse sonho se concretizar e expandir, guiado por valores sólidos e pelo trabalho incansável de docentes, colaboradores e estudantes, que juntos construíram uma história de sucesso e tradição. Nossos cursos sempre foram sinônimo de qualidade e relevância, formando profissionais capacitados e preparados para enfrentar desafios no mercado de trabalho. Temos orgulho de nossos egressos que se destacam em diversas áreas, desde as ciências exatas até as humanidades, impactando positivamente a sociedade com seu conhecimento e ética. O UniBH surgiu das licenciaturas, estou correto? Professor Fogaça, professor Wellington, professor Virgílio está aqui, se não tiver, um abraço também. E todo mundo da Fundac. Para quem não sabe, só uma breve história, o UniBH teve o orgulho de seguir essa história da fundação da Fundac em 2009, quando a Anima, né, o Grupo Anima, foi escolhido pela Fundac para seguir, para nos trazer até hoje. Então, a gente chega em 2009. Né? Por isso, essa menção constante à Fundação, e a gente tem o orgulho de trazer o UniBH e a Fundac ter tido a confiança de nos dar esse mandato para trazer até aqui, né? Por isso esse caminho pela história. E aí, nessa história, gente, a gente poderia falar longamente dessa história aqui, não é o caso, mas eu acho que tem alguns pontos que não podem deixar de ser ditos. Algumas tradições, né? A gente está aqui falando de tradição, mas está falando de futuro, está falando de inovação. E ao falar de tradição, nós estamos falando de discurso de licenciatura, do curso de História, do deputado João Leite. A gente mantém as licenciaturas, é um momento difícil para as licenciaturas da educação superior brasileira, a gente precisa discutir isso, precisa debater isso. A gente tem um momento que permanece vivo, mas a gente tem uma força muito grande na área de comunicação nessa cidade. Vocês, quem aqui de Belo Horizonte, professor João, sabem. Cadê o Léo Bertozzi? Léo Bertozzi, obrigado. Léo, jornalista da ESPN Brasil, veio de São Paulo para nos prestigiar. Hoje está simbolizando os egressos da comunicação aqui do UniBH, atleticano. Então, nós estamos aqui, ó. Professor João Leite, agora já estamos formando a maioria. Tá bom. Mas amanhã, estão todos convidados, a gente vai fazer uma homenagem a vários dos jornalistas egressos do UniBH, que hoje brilham. Estava no gabinete do deputado Sargento Rodrigues, o gabinete inteiro formou com a gente, a comunicação. Então, a gente tem esse orgulho. Amanhã nós vamos simbolizar, através de alguns desses profissionais, no nosso campus Buriti, estão todos convidados para estar lá com a gente vai homenagear vários desses nomes. O UniBH esteve lá na Diamantina, né, na Rua Diamantina, esteve lá no Antônio Carlos, hoje está no Buriti, como o campus foi... O Sargento Rodrigues falou assim, Cicarina, esse campus está lindo, eu não tinha ideia disso aqui. Então, fica feito o convite para quem quiser conhecer esse momento da história do UniBH, nesse campus realmente maravilhoso, que dá muito orgulho. E parabéns pelo vídeo, Lucas, nosso garoto propaganda está aqui também. Um abraço para o Lucas e o Pedro Coutinho, mas o Lucas brilhou no nosso vídeo ali.
Fica convidado amanhã. É um bom momento para o Léo e os colegas dele serem homenageados. O curso de comunicação. Mas vocês notaram que no vídeo, a gente tem vontade de falar de todas as áreas, né? Tem mais de 50 cursos de graduação. Mas hoje a gente tem uma força muito grande na saúde, né? Falamos ali do nosso curso de medicina, falamos ali do curso de veterinária. Mas nós vamos falar aqui também de um projeto muito especial. É uma celebração porque estamos lançando um novo curso que elevará ainda mais o nome da instituição. E é com grande satisfação, não poderia deixar de falar aqui, dividir com vocês, dividir com o povo de Minas Gerais, que é esse, essa casa, que anunciamos o lançamento do curso de gastronomia em parceria com o renomado Instituto Le Cordon Bleu, maior escola de gastronomia do mundo. Esse curso começa no UniBH, já no início do próximo semestre, né, professor Pedro Coutinho e professor Eduardo. Somos sócios dos franceses, temos esse orgulho aqui no Brasil. Daniel, Marcelo, Maurício, essa visão que eles têm de trazer, gente. Nós temos 60 anos no UniBH. Le Cordon Bleu ele é de 1895. Portanto, 1895 é um ano que eu não esqueço, não é que eu sou... É porque o ano de fundação, é um ano que foi criado o cinema também, e é que é muito especial, faz parte da minha trajetória. Le Cordon Bleu e o cinema foram fundados juntos, ambos na França, em 1895. Os irmãos Lumière... A fundadora, salvo engano, é uma fundadora, logo em seguida veio uma mulher da Le Cordon Bleu. E depois a gente pode falar, porque depois dos irmãos Lumière, tem uma pioneira que hoje está sendo lembrada, que foi muito esquecida, chamada Alice Guy. A segunda mulher, depois dos irmãos Lumière, o mais importante não foi o Méliès, foi a Alice Guy, ela que fez os filmes mais importantes, que entenderam que o cinema é narrativo. Então, a história está sempre sendo reescrita. O que eu quero dizer é que são Alguém me ajuda? 1895 até hoje, são quantos anos, Daniel Cassan, você falou aí? Mais de 120. Então, nós estamos falando aqui de uma instituição centenária, com mais de 120 anos. Nós estamos falando aqui de uma outra instituição de 60 anos com o UniBH e contando, como diria o sargento Rodrigues. Nós estamos trazendo isso para Minas Gerais, que tem a vocação da gastronomia. E nós temos também a Singularity, que é a Escola do Futuro, que é a Escola do Vale do Silício, que também... Que nos aponta e que nos ajuda a apontar, através das suas reflexões, das suas provocações do futuro, o que vem pela frente. E olha que interessante, nós estamos falando aqui da tradição centenária, do presente através de nossas marcas e do futuro através de uma universidade do Vale do Silício que nos aponta o futuro. Quer dizer que a gente sabe tudo, dá conta de tudo? Não, mas quer dizer que a gente está fazendo o maior esforço possível para dar nossa contribuição nessa transformação que o país tanto precisa. Agradeço profundamente. Então, sem pular uma página aqui, essa parceria representa um marco não só para a instituição, mas para a nossa comunidade acadêmica. O Le Cordon Bleu é mundialmente reconhecido por sua excelência e tradição na formação de chefes e profissionais da área de gastronomia. E sua presença em nossa instituição é um testemunho do nosso compromisso contínuo com a qualidade e a inovação. Gostaria de agradecer a todos que tornaram possível essa parceria, em especial a equipe do Le Cordon Bleu. Queria saudar aqui o nosso chefe Patrick Martin, foi chefe número 1 da França, né, Marcelo Bueno? Nosso sócio aqui, nosso CEO da Le Cordon Bleu, que está fazendo essa jornada conosco aqui em Minas Gerais. Agradeço também a todos os membros da nossa comunidade acadêmica, professores, funcionários, alunos, por seu empenho, dedicação e amor pela nossa instituição. Nosso 60º aniversário é um momento de celebração, mas também de reflexão sobre o futuro. Continuaremos a nos empenhar para sermos uma instituição de vanguarda, falava disso agora, esse é o nosso papel, comprometida com a formação integral de nossos alunos e com o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade. Estejam certos que a nossa missão sempre será de educar com qualidade, ética e inovação. Por fim, agradeço profundamente essa Assembleia Legislativa, na figura de toda a mesa, na figura do Alencar, na figura, mais uma vez, de todos os deputados também que não puderam estar aqui, o deputado João Vitor, que vai estar amanhã na homenagem à imprensa, ele também é nosso egresso, deputado João Vitor Xavier, também é membro da imprensa. A essa Assembleia pela sua homenagem e pelo reconhecimento de um trabalho que desenvolvemos ao longo desses 60 anos. Esse reconhecimento nos motiva a seguir em frente, cada vez mais determinados a fazer a diferença dos nossos alunos e na comunidade que estamos inseridos. Também estou vendo ali Cris Gatti, Cris Arta. Eu tenho vontade de citar todo mundo, gente, então me perdoem. 20 minutos. Quanto tempo eu estou aqui? 20 minutos? Eu não estou com nenhuma. Eu acho que uma instituição de ensino, um reitor, acho que as pessoas são mais tolerantes, não tem aquele sininho, né, presidente? Não tem aquele sininho para mim, não, mas já estou acabando. Eu acho que a universidade
ela nunca pode se achar dona de um saber que, no final das contas, nem existe. Né, Daniel Castanho, que sempre nos ensina, nos provoca isso. Ela é um lugar a partir do qual a gente se provoca e fala, poxa, como é que nós vamos ser agente de transformação? Como é que a gente deve, antes de afirmar algo, se questionar sobre o nosso papel, sobre a nossa responsabilidade, sobre o nosso dever. Então, quando você está numa posição como a minha, como educador, como a nossa como educador, a gente chama na Ânima todos de educadores, independente do cargo. A gente tem que pensar antes sobre o nosso dever. Como, e eu vou finalizar, não podia deixar de citar, Montesquieu sempre pensou, quando ele tentou e acabou influenciando o mundo inteiro nessa forma de dividir os poderes, legislativo, judiciário, executivo. Se a gente voltar ao título mais bonito, talvez, de um livro sobre política, chama O Espírito das Leis. O Espírito das Leis é antes uma reflexão sobre o dever de cada um como agente político. Montesquieu, a gente romantiza muito essas épocas. Montesquieu passou apertado, como diria o outro. Ele lança o livro, e o livro é uma provocação à igreja, daquele momento que estava... O clero era poder também. E ele sai com a sutil afirmação. Gente, eu não estou questionando a igreja, professor Fogaça. Eu estou só falando do lugar que cada um deve estar. O político da política e a igreja está respeitado da igreja. Mas o que ele está fazendo é demarcar o lugar da igreja e tentar dizer sutilmente, só que a igreja é muito inteligente, percebeu, colocou o Espírito das Leis no índex, mas o gesto foi um gesto corajoso. Montesquieu morreu, professor João Batista, tinha um filósofo no enterro dele. E se ele nos provocava a pensar nosso lugar na política, se até hoje nós somos desafiados, o professor Sargento Rodrigues conversava no seu gabinete, a pensar os poderes, a pensar essa divisão, a pensar nosso lugar de suposto poder como educadores, Daniel Castanho, a gente tem que se provocar sempre. Isso está no espírito das leis. Vamos buscar o espírito, né, a partir do qual a gente é cidadão, cada um com a nossa posição, cada um com o nosso dever e a nossa honra. Quero agradecer, muito obrigado, boa noite. Agradecemos a presença de Léo Bertozzi, jornalista esportivo ESPN. Vou contar para os senhores e senhoras. Campainha tem aqui também, viu, gente? Aqui a gente também usa, né? Mas aqui pode falar à vontade. Descobri nessa casa, esses anos todos, eu tenho 8 mandatos aqui, 2 de Câmara Municipal, tenho 36 anos na minha vida pública. E comecei no rádio. E fiz FAF-BH. Avenida Carlos Luz, não era aberta ainda. E a gente, na época, também, depois... Antônio Carlos. Demorei demais a formar, porque tinha um Santa Bebedeira lá embaixo, e juntamente com Toledo, aí eu tenho que falar que a Márcia, que está na Globo hoje, Sibeli Pinholati, Tom Paixão, a Márcia e o Toledo, até lá dentro da FAF-BH, começaram a namorar e estão casados até hoje. Esses 34 anos que a gente 33 anos. Meu tempo, o JJ era o professor que coordenava o curso de comunicação, Eduardo era de português. Aí eu tenho que falar de Marquinhos, tenho que falar... O que acontecia naquela época? A gente tinha uma faculdade que não era só a faculdade de Belo Horizonte. A FAF-BH, ela fazia bons profissionais. E todo mundo que passou por ali se formou. Quando formou e saía já empregado. Querendo ou não, era desse jeito. O curso de jornalismo ali era exemplo. Mas é a FAF-BH, e os profissionais saíam. Então, eu sou grato à FAF-BH. Pelos anos que a gente passou, fiz um curso de 4 em 6 ou 8 anos, não sei, que era tão boa a FAF que a gente ficava, né? A gente ficava. E a gente vê o carinho da faculdade com a gente falava com o Rodrigues.
Quantas vezes nós chegamos aqui em homenagens que são feitas a entidades e a gente vê uma meia dúzia de gato pingado? Hein, João? Quantas vezes? E a gente está vendo esse plenário lotado, plenário de qualidade, com todos aqueles que estão aqui para quê? Para aplaudir, para falar o seguinte, nós também fazemos parte desses 60 anos. Eu quero parabenizar a todos aqueles que passaram por ali, a todos aqueles que, como eu, engasgam, que falam assim, ó, nós iniciamos e fizemos da nossa vida, nós começamos e aprendemos ali. Falava com o Rodrigues hoje a importância da gente estar aqui presidindo. Falava com o presidente Tadeu e pedia a liberdade de presidir essa sessão hoje para falar o seguinte, parabéns, Uni, mas parabéns, FAFPH, parabéns a todos vocês que começaram a fazer a história. E outra coisa, aí falaram que vão fazer um curso, olha como é que são as coisas que a gente vai atenando. Falava com o presidente nosso do Minas, uma coisa só, quem sabe não está na hora, nós temos um restaurante aqui embaixo, nunca aconteceu isso nessa casa, hein, Rodrigues? Hein, João? Nós temos um restaurante aqui embaixo que está fechado, que era o Vex Sonho, está prontinho para lá. Quem sabe esse pessoal que vai fazer gastronomia não vai vir para cá e vai reativar o Vex Sonho aqui embaixo da casa, que é vai reativar esse restaurante aqui. Nada melhor do que isso. Então está aqui, ó. Já estou colocando à disposição, em nome da mesa da casa, em nome dos deputados, o espaço que nós temos aqui para ensinar, para fazer e para fazer essa parceria FAFBH, ou melhor, UniBH, com a Assembleia de Minas. Quem sabe isso aqui hoje, dessa sessão, não vamos reabrir o nosso restaurante, né? É lógico, aqui todo mundo pode falar. Não, bom, quebrando, já que já quebrou o protocolo, né? Mas é que eu estava, a gente estava falando aqui, você estava falando, e eu tenho não sei quem assistiu o filme Interestelar, e tem uma hora no filme que é um robô, que ele tem a super inteligência e tal, enfim, tal, ele olha para o Cooper, que é o principal personagem, quando eles estão ali no planeta e estão quase morrendo, enfim. E aí, quando ele fala, nós temos que fazer isso, você tem que fazer, e o super robô com inteligência fala, isso é impossível. E ele olha para o robô e fala, é impossível, mas é necessário. Eu quero dizer que essa frase, para mim, representa o UniBH. Representa o UniBH pelos seus fundadores, representa o UniBH pelas pessoas que constroem, representa o UniBH pelo aquele momento de 2009, que eu queria agradecer de verdade todas as pessoas que tiveram coragem em acreditar e fé de imaginar algo que era completamente impossível. O UniBH, e aí eu só me manifestei aqui pela tua emoção nesse momento, porque o UniBH é isso, o UniBH é emoção. Quando a gente fala, eu sempre costumo dizer, do que é feito o tempo. O que é uma universidade? Quem sabe seja a mesma coisa. É o conjunto de histórias, vivências, conquistas, de todo mundo que passou por lá. O UniBH é paixão, o UniBH é inconformismo, e o UniBH é competência de todos que passaram por lá. Uma universidade, o valor de uma universidade é qual o impacto gerado na sociedade com aquilo que os alunos e todas as pessoas que passaram por lá fazem todos os dias. Então, eu queria de coração parabenizar, agradecer a todo mundo. Eu estou aqui me segurando também, meu coração aqui explodindo, nesse desejo de agradecer a paixão, o inconformismo e a competência de todas as pessoas que passaram por lá durante esses 60 anos. Desculpa o quebrar o protocolo, mas é que foi do coração. Não, a gente tem que falar isso mesmo. Eu acho que o Léo pode falar o que é hoje. Ele está numa rede, grande rede, a Márcia na Globo, e todos os outros profissionais, Toledinho, com esses 20 e tantos anos que tem no ar, Tom Paixão, todos aqueles que já passaram pela FAP, todos aqueles que no nosso tempo não era... Gente, no meu tempo de faculdade, eu paguei faculdade para pessoas. A Cibele Pionlatti, eu não tenho vergonha, e ela também não tem vergonha de falar, o pai dela era motorista da Rádio Globo. E a gente fazia as vaquinhas, para pagar os trabalhos todos, naquela época eu tinha uma condição de pagar os trabalhos, o pessoal fazia o trabalho e colocava meu nome, mas era assim. E a gente via tanta gente, e quantas pessoas aqui não fizeram isso? E aqui, ó, vou falar assim, é de engasgar.
quantas vezes, né, Toledo fazia uma prova, eu falava, vim daqui, estou indo embora, vamos lá embaixo. Então, são coisas que nós vivemos isso há 30 e tantos anos atrás. E aqui eu quero parabenizar, sim, a todos aqueles que passaram, que viveram comigo. Todo mundo sabe como é difícil fazer uma faculdade e chegar onde que tantos chegaram, principalmente no jornalismo, num mercado pequeno, num mundo pequeno que Belo Horizonte é. Aqui é uma roça, vamos lembrar disso. Vamos lá, Fogaça. Gente, boa noite. O reitor Sicarini lembrou do grande filósofo Heidegger, que é um dos pensadores que fundamenta um livro que eu escrevi sobre angústia e existência. Eu quero me lembrar de um outro filósofo, Ortega y Gasset, que fala que o presente está impregnado do passado e grávido do futuro. E eu me considero como alguém do passado do UniBH e do presente que teve uma história relacionada com a inclusão social, porque a FAF-BH foi criada para alunos do curso da noite que trabalhavam durante o dia, quando não se falava naquela época em inclusão social, e o Grupo Ânima assumiu o UniBH e continua com essa política de inclusão social até hoje. Muitas pessoas que lá estudam não estudariam se não fossem as políticas de inclusão social. Então, esse presente, né, impregnado do passado e grávido do futuro, naturalmente, o futuro do UniBH será um futuro cada vez mais brilhante e cada vez mais contributivo para a sociedade, né, belo-horizontina, mineira, e hoje, né, tem ex-aluno até em outros países do mundo. Obrigado. Quantas são as pessoas que passaram pela FAF-BH e tiveram a dificuldade de pagar uma mensalidade e, naquele tempo, era ajudado, né? Para depois falar, estou formado. Vamos ver a palavra do presidente. Muito obrigado, deputado. Antes, porém, vou registrar a presença da excelentíssima senhora secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras. Pronunciamento do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. O filósofo Sêneca afirmou acertadamente que a educação exige os maiores cuidados porque influi sobre toda a vida. Este pensamento vem a propósito da celebração dos 60 anos de atividades do Centro Universitário de Belo Horizonte, que traz em seu DNA uma história viva e presente no cotidiano de nossa cidade, caracterizada pela disseminação do conhecimento e da cultura. Essa data reveste-se de grande importância e representa o reconhecimento por essa casa de uma das mais tradicionais instituições de ensino da capital mineira. O atual momento do UniBH, dispondo de uma ampla integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão universitária, reflete o gesto pioneiro de um grupo de professores idealistas que criou a então FAF-BH, no emblemático ano de 1964, quando a cidade dava seus primeiros passos para se afirmar como metrópole. Instalada na Avenida Antônio Carlos na época, a instituição cresceu, oferecendo progressivamente novos cursos, até vir a se transformar num centro universitário. Depois de passar em 2009 para o controle do Grupo Ânima Educação, começou a ser mantida pelo Instituto Mineiro de Educação e Cultura. Nestas 6 décadas, o UniBH tem promovido a integração entre o mundo acadêmico e a comunidade, caracterizando-se por ser uma escola aberta e próxima da comunidade, com uma oferta de mais de 100 cursos de graduação e pós-graduação. Com um corpo docente de reconhecida qualificação, vem formando excelentes profissionais para o mercado de trabalho em diferentes áreas de conhecimento, aptos para participar ativamente no desenvolvimento de nossa sociedade. Num contexto de avanços científicos e tecnológicos, o ensino superior torna-se cada vez mais a expressão de uma sociedade complexa, democrática e pluricultural.
em que se cultiva a solidariedade e o respeito às diferenças. Neste sentido, a participação dos centros universitários, tais como o UniBH, é imprescindível na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Ao reitor, a todos os colaboradores, aos corpos docente e discente, aos funcionários e a todos os egressos do UniBH e que exercem sua nobre profissão por todo o país, dirigimos os justos cumprimentos desse Parlamento. Nossos parabéns aos construtores dessa admirável história e nosso desejo de sucesso aos capítulos que virão, trazendo novos frutos a esta reconhecida instituição. Muito obrigado. Senhoras e senhores, após o encerramento regimental, ouviremos o consultor de marketing e eventos do UniBH, cantor, compositor e instrumentista Rodrigo Borges, que apresentará a música Clube da Esquina 2, de Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges. Por gentileza, aguardem seus lugares para prestigiar essa apresentação. Obrigado. A presidência manifesta a todos o agradecimento pela honrosa presença e o cumprimento do objetivo da convocação. Encerra a reunião e os senhores e senhoras deputadas convoco para amanhã a reunião, dia 4, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se essa reunião. Vamos então à apresentação. Muito boa noite, uma honra para mim participar e celebrar os 60 anos de história do UniBH e representar o curso de música popular brasileira, ao qual sou um dos fundadores, a convite do professor e reitor Rafael Sicarini, um curso inovador e que celebra e valoriza também a nossa cultura. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Mencionou pra trás ao primeiro passo, aço, 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 aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Gases lacrimogêneos ficam calmos, calmos, calmos. Parado da tira, e lá se mais um dia, e basta contar com o passo, e basta contar consigo, que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção, e o coração na curva de um rio. Se faz canção e o coração na curva de um rio, 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 rio. E lá se vai mais um dia. E o rio de asfalto e gente entorna pelas
gente, 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 gente. Tandeira, pandeira, iara, tantira, panadundeira, tantira, panadundeira. Parará, panadundadira, e lá se vai mais um dia. Vida longa UniBH. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Parabéns, UniBH. Boa noite.